Vejamos agora versículos 8, 9, 10 e 11. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Outras versões falam, tornará a vir. Então o que vinha a ser foi e já não é. Quer dizer, ela reinou, teve o seu tempo de reinado, e depois retornará. Aqui no versículo 8, no final, era e já não é, ainda que é, ou tornará a vir. Ele teve seu tempo de reinado, morreu, mas voltará. Versículo 9, aqui é o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Já vimos sobre qual a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Vamos ver isso aqui no banner. E a besta que era e já não é também o 8º, e é dos 7, e vai ser a perdição. Então, tendo declarado que as 7 cabeças de Apocalipse 17:3 têm dupla interpretação, montes e reis, e que estes assinalam a Roma e aos papas que governaram ali, podemos continuar nossa investigação, tratando de achar o momento na história desde o qual deve começar a contar-se. Desta maneira conseguiremos finalmente sua identidade. Como podemos comprovar pela história, o papado se consolidou como governante supremo da Europa no ano de 538 d.C., por decreto do imperador Justiniano, e perdeu seu poder político em 1260 anos. Depois, em 798 depois de Cristo, em tempo da Revolução Francesa. A partir desse ano, os papas perderam não só sua autoridade político-religiosa, como também os territórios desde os quais governavam. Então, na Concordata de Latrão, celebrada em 1929, Benedito Mussolini devolveu parte dos territórios ao Papa Pio XI. Desde então, verificamos como o poder e a influência do papado no mundo inteiro foi crescendo, e podemos prever que, tal como sucedeu durante a primeira fase, logo atingirá o controle do mundo inteiro. Quando isso suceder, o Senhor Jesus Cristo virá, ele lhes tirará este poder. Então é os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. É Roma rediviva. O seguinte diagrama resume o que questionamos estudando. Vamos ver então. O papado, na primeira fase, 1538 a 1798, durou 1.200 anos. E a Fileira Mortal, de 1798 a 1929, que durou 231 anos. O papado na segunda fase, então, é de 1929 até a segunda vinda de Cristo. O mundo teve em torno de 266 papas, mas os que constam da profecia na linha profética, visto pelo apóstolo João
na ilha de Patmos, os papas, a partir de 1929, então, até Bento XVI, em 2005. Então, esses são os papas que receberam o título de rei desde o início da segunda fase, em 1929. São os seguintes. Então, vamos ver aqui nesse banner. Eles são chamados de reis, porque possuem regime monárquico. Eu quero agradecer a minha filha Bruna, que elaborou no computador esse banner aqui, senão não seria muito didático esse estudo. E eu mandei a gráfica imprimir. Vejamos então. Primeiro nós temos que saber esses detalhes. Então, o período profético, Pacto de Latrão, 1929, a renúncia de Bento XVI em 2013. Precisamos atentar a esse detalhe. Temos aqui os 5 que caíram no período profético, nós vamos ver. E também temos que ter em mente isso. O período secular contém o período profético. E o período profético se cumprirá no período secular. Vamos ver isso com detalhes. Vamos ver então as 7 cabeças, que são os 7 reis ou cabeças, onde o 8º é o último e será a besta, o falso profeta. Então vamos ver aqui. As 7 cabeças são esses 7 aqui, ou 7 reis. Temos o Pio XI, que reinou de 1922 a 1939. Foi esse que fez o Pacto de Latrão com o ditador italiano Mussolini. Ele reinou 17 anos. Temos o Pio XII, que reinou de 1939 a 1958. Reinou 19 anos. Temos o Pio XIII, que reinou de 1958 a 1963. Reinou 5 anos. Temos o Paulo VI, que reinou de 1963 a 1978. Reinou 15 anos. Temos o João Paulo I, que reinou em 1978. Reinou apenas 33 dias. Dizem que foi envenenado. Temos o João Paulo II, que reinou de 1978 a 2005. Reinou 27 anos. Foi gravemente ferido em 1981, mas conseguiu se recuperar da ferida. Ficou curado. Temos o Bento XVI, que reinou de 2005 a 2013 e renunciou em 2013. Então, na sua renúncia, caiu um raio. Esse raio aqui, encerrando, um sinal encerrando esse período profético, que foi de 1929 a 2013. Caiu na cúpula do Vaticano
em 11 de fevereiro de 2013, logo após a renúncia do Papa Bento. Então, para a surpresa de muitos, as TVs de todo o mundo mostraram, logo após a renúncia de Bento XVI, esse raio que caiu na cúpula da Catedral de São Pedro. Foi fotografado por um fotógrafo que estava no local, na hora da tempestade. A foto foi colocada à disposição de especialistas para certificar sua autenticidade. Então, em 700 anos de papado, não tinha tido uma renúncia. Então, ele renunciou em 2013. Esse foi o sinal do fim desse período. Ele reinou 8 anos. Ele falou que botou esse título de Bento, porque todos os papas com título de Bento governaram pouco. E, como diz Apocalipse 17:10, governará por pouco tempo. Foi pouco tempo, 8 anos. Esse é aquele que ainda não é vindo, que eu vou explicar. Apocalipse 17:10. E temos o Francisco. Aqui já começa o período secular. O Francisco. O período profético terminou aqui. Ele começou a reinar em 2013 e não sabemos até onde vai. Foi o último Papa previsto pelo Papa Malaquias. Esse Papa previu os Papas que havia após ele, os títulos, e acertou até hoje. Então o Malaquias falou que esse seria o último Papa, o 112º. Ele não é o 8º. O 8º vai ser aqui que eu vou explicar. Parece ser o 8º nessa sequência aqui, mas não é. Ele mesmo falou que ele é o Papa do fim do mundo. Palavras dele. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui, para nós entendermos essa visão, essa revelação, nós temos que dividir essa visão em três fases. A primeira fase é aqui. Besta cor de escarlata. Era e já não é. Primeira fase. A segunda fase aqui é quando ele estava reinando, em 1978. E temos essa terceira fase aqui, na sua manifestação, no período secular. Por isso que ele aparece aqui e aparece aqui. Então ele aparece antes de começar o período profético, aparece no período profético e aparece após o período profético. João Paulo II. Então, ele está na ilha de Patmos. João está tendo a visão da besta que era e já não é. Quer dizer, ele reinou, comandou e depois morreu. Por isso que ele era e já não é. Então aqui está sendo mostrado quem seria o falso profeta antes dele começar a reinar aqui, no período secular e depois na sua manifestação. Está sendo mostrado a ele o trono da besta. Em Apocalipse 17:8, A. É a primeira fase da visão. Depois, nós temos aqui a segunda fase da visão. A primeira fase da visão era e já não é, aqui Apocalipse 17:8, já reinando no período profético, quando está escrito existe, que é a segunda fase da visão, que é Apocalipse 17:10a.
E também aqui nós temos que tornará a vir. Apocalipse 17:8. Isso fala também do Império Romano na quarta visão daquele animal de Daniel, no livro de Daniel. Então ele vai se manifestar no período secular. Então temos aqui palavras dele: não morrerei totalmente. Ele falou isso, as últimas palavras antes de morrer.